Olá pessoal, meu nome é Concécio e esse é mais um vídeo das histórias da Bíblia. Hoje nós vamos terminar o livro de Juízes, do capítulo 7 ao 21. A época dos juízes foi um tempo em que o povo de Israel não era guiado nem por profetas nem por reis. Deus ungia um juiz para julgar e guiar o seu povo, mas cada um fazia como queria. Esse livro não conta apenas as histórias dos juízes, mas conta também outras histórias do povo de Israel, como a do capítulo 17, do homem chamado Mica, da tribo de Dan. Ele tinha roubado 100 moedas de prata da sua mãe, e quando ouviu ela amaldiçoar o ladrão, resolveu contar que tinha sido ele devolver as moedas. Sua mãe falou: "Deus te abençoe, meu filho, por devolver essa prata. Vou pegar uma parte dela e fazer uma imagem de escultura para consagrar ao Senhor." Então ela pegou uma parte da prata e entregou para um ourives fazer uma imagem de escultura. Mica foi e construiu uma capela e fez roupas de sacerdotes e consagrou os seus filhos como sacerdotes. Nós sabemos pela lei de Moisés que Deus não queria que fosse feito nenhum tipo de imagem de escultura, nem de ídolo nenhum para adoração, e também que os sacerdotes só poderiam ser os homens da tribo de Levi, os levitas. Mas como diz aqui no versículo 6, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Depois disso, um jovem levita que morava em Judá saiu procurando um outro local para morar. Foi pela região montanhosa de Efraim e acabou chegando na casa de Mica. Mica lhe perguntou: "De onde vem e quem é você?" Ele respondeu: "Eu sou um levita de Belém, estou procurando um lugar para morar." Então Mica respondeu: "Fique aqui comigo e seja o meu sacerdote, e eu te darei 10 moedas de prata por ano, mais as suas roupas e alimentação." O levita concordou e ficou morando na casa de Mica como se fosse um de seus filhos. Ele se tornou o seu sacerdote e Mica pensou: "Agora o Senhor vai me abençoar, porque eu tenho um levita como sacerdote." No capítulo 18 fala que naqueles dias a tribo de Dan ainda não tinha a sua herança, e eles enviaram 5 homens para espiar e explorar a terra. Esses homens acabaram chegando à casa de Mica, onde passaram a noite. Lá eles escutaram a voz do levita e perguntaram: "Quem é você? De onde você veio?" O sacerdote respondeu: "Eu sou um levita de Judá. Mica me assalariou como sacerdote." Então eles perguntaram a ele: "Consulte a Deus por nós para saber se a nossa jornada vai prosperar." Então o sacerdote respondeu: "Vão em paz, que o Senhor preparou o seu caminho." Eles seguiram e foram até Laís, a cidade dos Sidônios. Viram que era uma terra boa e voltaram para avisar os seus irmãos. Então a tribo de Dan reuniu 600 homens e partiu para conquistar a terra dos Sidônios. Quando passaram pela casa de Mica, os 5 espias falaram: "Ali naquela casa tem um sacerdote levita, um ídolo e uma roupa de sacerdote." Então os 600 homens pararam à porta da casa de Mica e os 5 entraram, pegaram o ídolo, pegaram a roupa do sacerdote e quando ele viu, perguntou: "O que vocês estão fazendo?" E eles responderam: "Venha conosco. O que você prefere, ser sacerdote de um homem só ou de toda uma tribo de Israel?" Então o levita ficou muito feliz com aquilo, pegou o ídolo, a roupa de sacerdote e seguiu com a tribo de Dan. Quando Mica ficou sabendo, reuniu os seus homens e foi atrás deles. Quando os alcançou, ele perguntou: "Por que vocês roubaram o meu ídolo e ainda levaram o meu sacerdote?" Então os filhos de Dan responderam: "Não nos faça ouvir a sua voz. Os homens que estão aqui são homens amargurados. É melhor você voltar para sua casa do que perder a sua vida." Então Mica, vendo que não podia vencê-los, voltou para sua casa e eles seguiram o caminho. Chegando em Laís, atacaram a cidade, mataram todos os sidônios e queimaram ela a fogo. Depois reconstruíram a cidade e colocaram nela o nome de Dan. Levaram para lá a imagem de escultura que Mica tinha feito
e continuaram adorando essa imagem por todos os seus dias. E agora no capítulo 19 tem a história de outro sacerdote levita da região montanhosa de Efraim. Ele tomou uma mulher de Belém de Judá como concubina, mas ela adulterou contra ele e fugiu para a casa de seu pai. Passados 4 meses, ele resolveu buscá-la. Quando chegou em Belém de Judá, o pai da moça ficou muito feliz e o deteve. Ele ficou por 3 dias lá, comeram e beberam. Mas no 4º dia ele se levantou cedo e disse: vamos embora. O pai da moça falou: comam primeiro um pouco de pão para se fortalecer para a viagem. Eles ficaram comendo e bebendo e passou o dia. Quando ficou tarde, o pai da moça falou: fiquem mais essa noite e descansem para viajar cedo amanhã. No 5º dia ele acordou cedo e disse: vamos embora. Mas o pai da moça mais uma vez falou: comam um pouco para se fortalecerem para a viagem. E eles ficaram comendo, ficou tarde, e o pai dela disse: fiquem mais essa noite. Mas o levita queria ir embora, então ele falou: não, nós vamos agora. Saiu com a moça já tarde da noite. Passaram por Jerusalém e chegaram em Gibeá, que pertence à tribo de Benjamim. Mas como chegaram tarde, não tinha ninguém para recebê-los e ficaram lá no meio da praça. Um homem idoso da região de Efraim, que morava em Gibeá, estava voltando do campo tarde e viu os viajantes na praça. Perguntou: o que vocês estão fazendo aqui? O sacerdote respondeu: nós viemos de Belém de Judá e estamos indo para a região montanhosa de Efraim, mas chegamos tarde e ninguém pode nos receber. Então o velho respondeu: vocês não podem passar a noite na praça, vão comigo e fiquem na minha casa. Ele os levou, sentaram, comeram e beberam e se alegraram na casa dele. Mas enquanto estavam lá, chegaram uns homens muito maus da cidade de Gibeá, cercaram a casa do velho e disseram: traz para fora esse homem, porque nós queremos ter relações sexuais com ele. O velho ficou muito preocupado, porque sabia que o homem era um sacerdote levita. Então chegou para falar com os homens maus e disse: não façam isso, não cometam essa loucura. Mas os homens maus da cidade não deram ouvidos ao velho e chegaram para invadir a casa. Ele apavorou, colocou a concubina do sacerdote para fora e fechou a porta para protegê-lo. Aqueles homens passaram a noite abusando da concubina do sacerdote. Ao amanhecer ele saiu e encontrou sua concubina morta na porta da casa. Então ele colocou-a sobre o jumento, voltou para sua casa e quando chegou lá, pegou um cutelo, partiu a mulher em 12 pedaços e mandou uma parte para cada tribo de Israel. Todos ficaram muito assustados com aquilo, se perguntando: que maldade foi essa? Então os filhos de Israel se ajuntaram todos, 400.000 homens de guerra, foram até Mispá para descobrir o que tinha acontecido. Chegando lá, o sacerdote levita contou a história. Fui buscar a minha concubina em Belém, e quando voltava, parei em Gibeá. Os homens da cidade me atacaram, violaram minha mulher e ela morreu. Chegando em casa, cortei ela em pedaços e enviei para cada uma das tribos, porque nunca vi tamanha maldade em Israel. Então os filhos de Israel decidiram: ninguém volta para casa, vamos todos subir contra Gibeá. Chegando lá, mandaram um recado para a cidade de Benjamim: que maldade foi essa que vocês fizeram? Entreguem os homens que violentaram a mulher do sacerdote e tirem esse mal do meio da sua cidade. Mas os homens de Benjamim se recusaram e, ao invés disso, reuniram 26.000 homens para lutarem contra os outros filhos de Israel. E aqui nós temos tribo de Israel lutando contra a tribo de Israel. Desses 26.000 homens de Benjamim, haviam 600 canhotos que atiravam pedra com uma funda num fio de cabelo sem errar. Então os filhos de Israel consultaram o Senhor e perguntaram: quem vai subir primeiro contra Benjamim? E o Senhor respondeu: a tribo de Judá. Os homens de Judá subiram contra a cidade de Gibeá, mas os filhos de Benjamim venceram e feriram 22.000 naquele dia. Então os filhos de Israel subiram e choraram perante o Senhor toda a tarde e perguntaram: devemos continuar subindo contra a tribo de Benjamim? E o Senhor respondeu: sim. Então eles voltaram a atacar
Mas os de Benjamim venceram e ainda feriram mais 18.000 homens. Os filhos de Israel voltaram muito tristes, choraram durante toda a tarde perante o Senhor e se perguntaram: devemos continuar lutando contra nossos irmãos? Nesses dias a arca do Senhor estava ali no meio deles, e eles consultaram o Senhor, e o Senhor respondeu: vão, porque eu vou entregar Benjamim nas suas mãos. Então eles se reuniram para atacar, mas enviaram uma emboscada atrás da cidade antes. Quando subiram contra Gibeá, os homens de Benjamim saíram outra vez para atacá-los. Eles fugiram, e todos os homens de Gibeá saíram atrás dos filhos de Israel. Enquanto isso, a emboscada atacou a cidade e colocou fogo nela. Quando os filhos de Israel viram Gibeá pegando fogo, se voltaram e atacaram os de Benjamim. Quando os filhos de Benjamim viram que estavam cercados, tentaram fugir para o deserto, mas os filhos de Israel atacaram e feriram naquele dia 25.000 homens. Somente 600 homens de Benjamim conseguiram escapar e se esconderam na penha de Rimom, que fica no deserto. Ficaram lá 4 meses escondidos. Os filhos de Israel voltaram, destruíram as cidades de Benjamim e mataram todos os homens de Benjamim e os animais e todas as pessoas. Mas quando eles voltaram de toda essa matança e se reuniram em Mispá perante o Senhor, ficaram muito tristes e começaram a chorar, porque agora faltava uma das 12 tribos de Israel. Então eles procuraram um meio de restaurar a tribo de Benjamim. Eles sabiam que tinha 600 homens escondidos na penha de Rimom, no deserto. Mas quando eles se reuniram para lutar contra os filhos de Benjamim, todos fizeram um juramento que nenhum homem de Israel entregaria suas filhas para se casarem com homens de Benjamim. Então resolveram perguntar se alguma das cidades que foram convocadas para a guerra tinha se recusado a ir, e descobriram que os homens de Jabes de Gileade não foram à batalha, eles se recusaram. Então saiu a ordem de atacar a cidade de Jabes de Gileade. Reuniram 12.000 homens valentes, foram lá e passaram ao fio da espada todos os homens, mulheres e crianças, e pouparam somente 400 virgens, que foram levadas para os homens de Benjamim. Mas não foi o suficiente. Ainda faltavam 200 homens lá na penha de Rimom, sem mulher. Então eles se lembraram da solenidade ao Senhor que acontece todo ano em Siló, e instruíram os filhos de Benjamim a se esconderem nas vinhas e emboscarem as mulheres quando elas passarem por lá. Depois, quando os pais e irmãos das mulheres raptadas foram reclamar, eles pediram compaixão, porque a tribo de Benjamim precisava ser reerguida. E assim os filhos de Benjamim voltaram com as mulheres para sua terra de herança e reconstruíram as suas cidades. E depois disso os filhos de Israel partiram dali. Cada um voltou para a sua família, para a sua terra e para a sua herança. E o livro de Juízes termina com o versículo 25, falando: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que bem lhe parecia, como é nos dias de hoje. E no próximo vídeo nós vamos ler a incrível história do livro de Ruth. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.